Olá, pessoal, tudo bem? Bom, hoje a gente vai fazer um apanhado da movimentação do mercado na sexta-feira, as notícias que a gente teve, né, que foi o que possibilitou a recuperação após 3 dias consecutivos de queda para os mercados. E a gente teve as notícias positivas de uma possível vacina, né, com o desenvolvimento aí da Pfizer e BioNTech. E que pode chegar no final de novembro, essa potencial vacina. Então, além dos dados do varejo também para os Estados Unidos, confiança do consumidor que aumentou, né, acabou impulsionando o movimento dos principais índices. Entretanto, o Nasdaq, ele acabou fechando em queda, o S&P, uma ligeira variação de alta, em 0,02, e o Dow Jones, né, foi que ganhou, teve destaque por conta da Boeing. Então, ainda assim, com essas notícias positivas, o Brasil não acompanhou. O Brasil o BOV acabou fechando em queda na sexta-feira. Então, por enquanto, eu vou fazendo as análises assim, vou escolhendo os papéis para fazer as análises, mas eu ainda não tenho um projeto assim a seguir, né? Um script, vamos dizer assim. Então, eu estou trabalhando nisso para para ficar melhor, porque acredito eu, depois eu revendo os vídeos, que fica algo assim muito vago, muito bagunçado. Então, para você que está aí assistindo os vídeos, que acompanha as análises, né, pode ser que você algum dia tenha intenção, né, de entrar em algum papel e queira uma opinião. Então, vocês podem deixar aí nos comentários, né, como algumas pessoas já deixaram. Penso em entrar em tal papel, o que você acha de tal papel, né? Faz uma análise daquele setor, dos papéis daquele setor. Porque eu vou procurar fazer assim, eu vou pegar pelos setores, fazer uma análise dos setores, qual está mais fraco, qual está mais forte, e vou começar por aí para estruturar o vídeo, porque por enquanto fica meio bagunçado, eu acredito que esteja meio bagunçado, está muito aleatório, né, não tem, é melhor ter uma sequência, né, do que ficar essa bagunça, e acredito que vai fluir muito melhor. Porque muitas vezes eu faço vídeo, mas, sabe, não tô com aquela... No final não dá aquela sensação boa de que eu fiz um bom trabalho, de ter feito um bom trabalho ali para ser postado, né? Porque eu não vou vir para frente de uma câmera, né, falar baboseira, falar bobagem e colocar, jogar no YouTube, não é assim, né? Para mim tem feito muita diferença essa minha atitude de estar colocando as análises ali, está me ajudando bastante, vem ajudando bastante, e espero que esteja ajudando você também aí do outro lado, que acompanha os vídeos. Então, vamos lá para os gráficos. Deixa eu compartilhar a tela aqui. Vamos lá. Bom, aqui em Wall Street, né, como eu falei, os índices S&P e Dow Jones encerraram em alta, S&P, né, com uma variação aí pequena de 0,02, uma ligeira alta, o Dow Jones em 0,39 e o Nasdaq que recuou, fechou em 0,36. A gente vê aqui pelas FANGs, a Apple em 1,40 de queda, ela teve uma boa correção essa semana, mesmo aí com os lançamentos do iPhone. Netflix também fechou fraca em 2,06 e a Amazon em 1,98. A Amazon também não teve uma boa semana, mesmo aí com os 2 dias, né, do evento que tem todo ano, no Prime Day, também não teve uma semana tão forte, né? Facebook também fechou mais fraca, 0,30. Das FANGs, né, o único que se sobressaiu foi Google, com 0,79 de alta, Microsoft na estabilidade. O setor de energia também continua bastante fraco para os Estados Unidos, setor imobiliário bem misto, assim como o consumo, e o setor dos bancos foi o primeiro setor a apresentar os resultados,
Entre os queridinhos aí, né, os mais fortes, JP Morgan e o Citi, né, tiveram lucros acima das previsões, ainda se manteve com viés misto, mas é um setor que está bastante fraco. Um setor que está bastante fraco no Brasil também. Inclusive, o movimento de sexta foi o que pressionou aí a maior movimento de queda aí para o Ibov, né? Foi o que liderou as perdas, os bancos e Petrobras também. Então, aqui para sexta-feira, para os Estados Unidos, notícias positivas com uma possível vacina, né, após a Pfizer anunciar que aguardava novos dados de segurança para pedir autorização, né, de uma potencial vacina. Ela vai sendo desenvolvida, né, entre a Pfizer e a alemã BioNTech. Então, as ações da Pfizer e da BioNTech tiveram também forte valorização. Ainda assim, né, foi o destaque com a maior alta para o Dow Jones. Também teve notícias da Boeing, também teve forte valorização, ela acabou fechando em 1,89, né, entregou um pouco dos ganhos, após o regulador europeu afirmar, né, que considera aí seguro as alterações do 737 MAX, né, que a aeronave é segura para voar. Nos dados econômicos, na sexta-feira, os dados aí do varejo mostraram que as vendas nos Estados Unidos aumentaram mais do que o esperado no mês de setembro, que a gente vem acompanhando aí um aumento com a venda de veículos, de casas também, mas embora a recuperação para essa recessão esteja no impasse, né? À medida que o dinheiro do governo se esgota, há esse impasse para mais ajuda, mas o secretário do Tesouro, nessa semana, ele declarou que fazer algo antes das eleições e executar seria bastante difícil. E não é novidade para ninguém, né? Então, a expectativa é que esse pacote, essa ajuda, saia no início do ano. Também para alguns países, né, principalmente grandes cidades aqui da Europa, né, Portugal essa semana também já entrou em estado de calamidade, já decretou estado de calamidade. França também. Reino Unido impondo mais restrições mais rígidas, né, por conta do aumento de casos, para tentar controlar esse salto, né, os casos diários estão aumentando bastante. E em Londres, vigora a partir desse fim de semana, né, que as pessoas vão ser impedidas de se aglomerar, né, em ambientes fechados. Na França também, Paris e outras 8 cidades estão sujeitas a toques de recolher noturnos, que vigora a partir de hoje. Então, além do conjunto misto de ganhos corporativos para essa semana. Ou seja, a semana praticamente foi bem fraca, né? Porque foram 3 dias consecutivos de queda. E o que está pesando mais, além desse aumento de casos, é essa ajuda, né, que até agora não veio. E ainda assim, né, mesmo que ela saia, de quanto vai ser e quanto tempo vai durar? Aí, esse é o maior ponto de interrogação, por enquanto, e o que vai pesando aqui para os mercados. Então, para os Estados Unidos, o S&P e Dow Jones que fecharam em alta. Para o Brasil, o Ibov, deixa eu colocar lá no gráfico. O Ibov, o que o Ibov fez? Por enquanto aqui eu vejo um topo duplo, nessa região aqui de 99.500. E aqui no diário, pelo Ricknash, o Didi Index já vinha me mostrando, desde esse último movimento aqui, uma exaustão nessa região.
Na quinta-feira, deixou um doji, ou seja, mais indecisão aqui, né, já se aproximando de 100 mil pontos. E na sexta, outro doji, ou seja, vai me confirmando a exaustão e que há uma possibilidade grande da reversão do movimento aqui nesse ponto para a próxima semana. A gente vê aqui que a linha de compra do DID Index, ela já vem mostrando a exaustão do movimento, porque apesar do ADX ainda vai apontando aqui para cima, mas ele também começa já a recuar, a linha de compra, né, com este candle aqui, já vinha me mostrando, já vinha em declínio. Quando ela tem esse comportamento, é que mostra exaustão ali naquela região. Então, a gente vê aqui também a média de 200 já ligeiramente apontando para baixo. O fechamento aqui, pelo diário, foi bem abaixo do dia anterior. Então, aqui para o Brasil, esse declínio foi pressionado por Petrobras e o setor dos bancos. Não acompanhou o viés mais positivo de Wall Street. E esse CSN também, né, abriu a temporada de balanços com lucro bilionário. O CSN continua ainda subindo, ainda deu mais um tiro acima do dia anterior. Então, teve uma variação negativa de 0,56 na sexta-feira. Teve uma alta de 1% na semana, uma semana mais curta também para o Brasil, por conta do feriado, mas o otimismo mundial, né, em torno da notícia positiva sobre a vacina da Pfizer não foi suficiente para ele estender movimento até os 100 mil pontos. Né? Na verdade, ele caiu e o dólar subiu. Né? Então, houve uma semana mais curta aí por conta do feriado para o Ibov, mas na volta do feriado houve aqui um movimento até se aproximar aqui dos 100 mil, entretanto, reverteu, né? Dias depois, começou a mostrar aqui a exaustão, chegou a se aproximar, né? Por enquanto é forte a resistência aqui para ele, e começa a retomar movimento, a virar movimento, com o rompimento dos 100 mil pontos, né? Por enquanto, aqui ele anda numa zona de forte, já foi resistência, agora vira suporte, né? O 98.300. Então, o resultado aí para o Ibov foi no caminho inverso das principais bolsas, que avançaram em meio a notícias da vacina. E o que ajudou aqui, endossou o movimento de queda, foi as perdas da Petrobras, frente à queda do petróleo, né, a fraca demanda. Além disso, né, o governo aí vai ter que enfrentar o vencimento de títulos, né, no começo de 2021. Então, já colocando o governo e investidores em alerta, né? Porque, por enquanto, no Brasil, vai pesando bastante também o cenário fiscal, né? Grande preocupação com as contas públicas. E o estrangeiro, o investidor estrangeiro, não tem atuado tanto assim, né? Por isso, um movimento mais fraco para o Brasil. Então, tem uma fatura aí de mais de 600 bilhões em dívidas do governo federal que vai vencer entre janeiro e abril de 2021. Vai enfrentar esse enorme desafio já no início do ano. Então, esse ano praticamente já está perdido, né, porque a tendência é piorar, né? A economia do Brasil já vem fragilizada há algum tempo. E agora a pandemia só acelerou isso, né? Só piorou. Então, o valor que tem a ser enfrentado no início do próximo ano é mais do que o dobro da média registrada nos últimos 5 anos. O Tesouro vai ter que pagar aos investidores o equivalente a 15,4% da dívida interna brasileira. E nesse momento em que a sustentabilidade das contas públicas gera grande desconfiança, porque
E piorou agora com essa história do renda cidadã, né? Renda cidadã, que vai substituir o Bolsa Família. Gente, de onde que vai surgir dinheiro para criar um outro programa? Como é que eles vão sustentar isso? Como é que eles vão financiar isso? Não tem dinheiro. Então, o Brasil, o governo agora de Bolsonaro, está se esperneando, né, para que não acabe com o isolamento e para reiniciar os negócios, né? Porque o que se faz com esse monte de gente passando tanta dificuldade? Quem segura uma pessoa passando fome? Ou seja, a criminalidade já está muito alta, né? E a tendência é piorar. A gente vê todo santo dia no noticiário, só tem isso. É assalto, é roubo de dado pela internet, muita gente perde, o pouco que tem aí com auxílio perde, já por conta dessa roubalheira que está acontecendo aí no Brasil. Então, o governo vai entrando em confronto com outras autoridades e pressionando aí para reiniciar, né, as atividades, mesmo, né, com alerta aí que o número já crescente de mortes, que vem sendo causado aí pelo Covid, pode ainda aumentar exponencialmente. E acredito que sim, porque por enquanto as pessoas não vão, e a gente vê todo dia também aqui, que eu vejo aqui pelos noticiários, as pessoas não respeitam, né, o momento. Acha que o negócio já acabou, já passou, por ter voltado aí, iniciado as atividades. Muita gente já não liga para máscara. E agora para o Brasil, com a chegada do verão, pode piorar, porque quem vai ficar com máscara, né, num calor? Em altas temperaturas como tem no Brasil. Vai complicando as coisas, né? O governo vem estimulando grandes ganhos nas ações nos últimos anos, né? Ao buscar essas políticas de austeridade que permitiram ao Banco Central cortar as taxas de juros, por enquanto para níveis mínimos históricos, né? Que agora nos 2%. Entretanto, ainda há muito trabalho a se fazer para lutar contra essa pandemia. E vem apresentando mais mortes do que qualquer outro país, né? Do outro país emergente, e a economia bastante atingida, né? Já vem uma economia bastante fragilizada. E agora só veio para piorar. Então, para o início do ano, já tem esse desafio aí para o Brasil, né, para sanar essa dívida. Então, está bem complicado, né? O dólar voltou a subir, em resposta às incertezas também, a saída de capital estrangeiro do país. Até comentei num dos vídeos que eu falei sobre IPO, há pouca participação do estrangeiro nisso aí. Pouquíssimo, né, em comparação com o último ano. Então, alta do dólar, maior fraqueza que o real vem enfrentando também, vem acumulando meses de maus resultados e vai no fim da fila, né? É o pior desempenho entre os países emergentes, é o real. Então, o Brasil está enfrentando um momento muito complicado, muito delicado. Esse movimento que vem acontecendo aqui na Bolsa, por conta das pessoas que vão entrando, né? Muitas pessoas aí perderam o emprego e muitos que correm o risco de perder, né? E a solução que elas acham é entrar na bolsa. Só que elas vêm com uma puta de uma ilusão, né, de que isso aqui, eles vão entrar hoje, amanhã eles vão tirar 2, 3 salários mínimos para pagar as contas. Esquece, não é assim que funciona. Não é assim. A gente tem a tendência de ficar acumulando conhecimento, né? De ficar naquela pressão, naquela
e ter aquela coisa na cabeça, não, eu vou acumular bastante conhecimento, né, para poder acertar o mercado. Gente, não é assim. A gente tem que ter o conhecimento sim, né, porque a solução para o teu sucesso aqui no mercado não está no gráfico. Não está no gráfico. A gente tem que ter uma base sim, mas isso não é tudo, é um conjunto de coisas. Não pode ficar com essa pressão na cabeça, né, de, perdi meu emprego, então vou entrar na bolsa. Esquece, gente, não é assim. Não é assim, isso aqui não é fácil. Acumular dinheiro com day trade não é fácil, porque você pode fazer três operações ganhadoras, à tarde você faz mais 3, perde o que você ganhou e ainda fica devendo. Não é assim que faz, gente, não é assim. Não é assim, não é assim que funciona. Então, muitas pessoas fracassam aqui porque acham que acumulando conhecimento, acham que a salvação está na análise técnica. Quanto mais você aprende, mais você vence o mercado. Esquece, vai dar muito errado. O que você vai conseguir acumular é frustração. Você não consegue avançar. Não há nenhum problema em aprender sobre padrões de candles, figuras, nada disso. A gente tem que saber, né, que a análise técnica também faz a diferença, mas não é tudo. Enquanto você não tem assumir a sua responsabilidade sobre o que você está fazendo ali, esquece, vai dar errado. E o pior sentimento que você pode trabalhar no mercado financeiro é a expectativa, é a tal da expectativa. Principalmente quando você abre uma operação que você não tem stop, né? E o preço começa a vir contra você, você fala, não, é só uma correção, vai voltar, vai voltar. E o preço só se enterra mais, e o ativo vai só se enterrando mais. Gente, esquece, não é assim que funciona. Há um trabalho muito grande a ser feito até que tudo comece a fluir, principalmente com a tua mentalidade, porque as convicções que você tem no dia a dia não servem para ir, a não ser a disciplina e o rigor, que é o que você mais tem que ter aqui, dia a dia, diariamente. Então, não pense que isso aqui tem atalho, tem milagre. Isso aqui tem que ter muito trabalho duro. E à medida que você vai criando bons resultados, começando, né, a ter uma consistência, você não para nunca mais. Não para mais. Por isso que muita gente desiste, né? Chega um ponto que não aguenta mais perder, que trabalha aquela mentalidade que o mercado está contra ele, chega um ponto que ele desiste mesmo. Porque das duas, uma. Ou ele vai desistir, ou ele vai parar para pensar direitinho e vai cair, deixar a ficha cair e falar, não, a minha visão é que está errada. E muitas vezes é a visão. É a nossa perspectiva sobre aquilo ali, sobre o mercado, é que está errado. Então, gente, não pense que acumular conhecimento vai ajudar. Porque muitas vezes a pessoa usa de maneira errada, né? Ela usa essa carga de conhecimento para evitar a perda, para evitar a dor da perda, o sofrimento que aquilo ali vai causar nela. E está errado. Isso vira um ciclo vicioso que não tem mais fim. E eu tenho certeza que muita gente que está ouvindo aí passou por isso, assim como eu passei. Esquece, gente, é a tua atitude que vai fazer diferença. É a tua atitude, a tua mentalidade. Não se esqueçam, né, que o resultado que sai daqui de uma operação que você abre, o resultado se gera por si próprio. Isso aqui para o mercado não tem valor nenhum, mas para nós tem. Cada candle disso aqui representa alguma coisa. Então é a tua perspectiva aqui com o movimento. A tua análise é que vai dar o significado à coisa. O resultado da posição que você tomou é a análise que você fez, a interpretação que você teve daquele movimento ali que o mercado te mostrou.
O mercado está aqui para tirar seu dinheiro, tá, mas ele também te dá oportunidade, muitas oportunidades de ganhar também. Agora, você é que tem que saber a hora certa, né? Por isso mesmo. Você tem que saber a hora certa, né? Qual botão que você vai apertar, se é de compra ou de venda, qual o momento que você vai entrar. É isso que vai fazer diferença. Então, gente, cuidado, cuidado com a ilusão. Não se deixem levar pelos vídeos, pela carrada de vídeos que tem aí no YouTube, Instagram, do pessoal falando que é fácil, que é da turma do 3% ao dia. Esquece, isso não é fácil. Isso não é fácil, não é para qualquer um. Não é para qualquer um isso aqui. O dinheiro não vem fácil, porque se o dinheiro vier fácil, ele vai embora muito mais fácil ainda, mais rápido ainda. Esquece, esquece. Você tem que ter uma base para criar consistência, para evoluir, para se manter no mercado. Não pense que vai ser do dia para a noite que você vai tirar 3 salários mínimos daí para resolver tua vida, que não vai. Bom, então vamos lá. Para mim aqui, opa, fechei aqui o gráfico. Aqui o movimento já é de exaustão, né? Ele acabou formando um topo duplo aqui na sexta-feira. Ele abriu mais fraco, né? Uma abertura fraca foi nesse candle aqui, acabou deixando um engolfo de baixo, ele voltou para os 98.300, já próximo do fechamento, deixou esse candle aqui, né? Aqui em 98.500. Já começou a desacelerar um pouco para querer fazer um repique. Pode ser que ele ainda faça, né, na segunda-feira, mas a tendência para ele é voltar, num primeiro momento, na região de 96. Refazer esse movimento aqui. Na semana, acabou deixando um spinning top aqui na forte resistência. Ó. Ou seja, por enquanto eu vejo como barra ignorada. Para mim, a tendência para ele é continuar corrigindo. Vai continuar a correção. Grande potencial ainda dele voltar a testar esses últimos fundos. No movimento mais amplo, a possibilidade de correção, no movimento mais amplo aqui, é até os 50%, voltar para os 90 mil. Mas a primeira parada que ele tem é retornar nesses últimos fundos aqui em 93.500. Vendo que já tem exaustão quando se aproxima aqui, quando se aproximou dos 100 mil pontos. Então, vamos dar uma olhada lá nas ações. E aqui. Bom, na última análise eu mostrei aqui Cosan. Que eu vi uma potencial entrada aqui de compra, mas, né, eu precisava de confirmação com esse rompimento aqui de 72. Então, vamos pegar o gráfico aqui do diário. Cosan, por enquanto, a gente consegue ver um triângulo aqui. Vi um fundo duplo nessa região de 65, mas ela não está com muita força, não me mostra aqui, que a gente pode ver pelo OBV. E na sexta-feira fechou em queda de 2,56. Então, por enquanto aqui, configura mais como um movimento de repique do que reversão. Ó, mostrando fraqueza também. 2 dias seguidos eu tenho os 2 dias aqui nessa região de resistência. Então, vamos traçar aqui o Fibo. Vou trocar aqui. Por enquanto, Cosan vai se mantendo aqui no 65, que é o 38,2, né, de todo esse movimento de alta que ela fez aqui, até o dia 3 de agosto.
Bom, entrou a primeira correção, veio direto nesse 65, buscou repique no 72, por enquanto, né, é a principal resistência aqui para ela. Mas, qual a probabilidade que eu vejo aqui? É de que ela venha para níveis mais baixos. Num primeiro momento, retorno em R$60. Uma correção mais forte, ela ainda tem recuo até R$60. Só que para que, mesmo, né, que ela busque repique em zonas mais acima, ou volte a corrigir, eu preciso de confirmação. Ou ela rompe 72 e continua o movimento aqui de recuperação, ou ela rompe o 65 e cai até o 60. Porque no semanal, olha, eu tenho ainda mais fraqueza. Olha esse movimento aqui, da última semana. Há, por enquanto, uma desaceleração nesse 65. Mas para eu comprar, só com rompimento de 72. Então, aqui, se a gente projetar pelo semanal, ó, o 100% fica em 61,30. Para mim, a maior probabilidade para ela é continuar a correção. E o próximo suporte, rompendo ali o 65, fica aqui nos R$60. Então, com esse movimento de sexta-feira, já me desconfigurou, eu já não penso tanto em compra assim. Eu não penso agora tanto em compra. Vamos ver, vou continuar aqui dando uma olhada na próxima semana. Mas aqui pelo Requinash não me mostra, né? Que eu bloqueio aqui da média de 200 também, nos R$70. E para a próxima semana, ela vai voltar a buscar 65, é o mais provável. E aí, se houver um rompimento, o primeiro nível de suporte é os R$60, onde já foi suporte no passado, já foi resistência. Então, vai virar suporte de novo aqui. Aqui numa hora, não superou a linha de fechamento. Na verdade, os R$70 aqui não superou. E entrou forte correção. Aqui, o candle de abertura, já um engolfo de baixa. E acabou acionando logo a seguir. Então, COSAN, vamos olhar aí, continuar olhando o papel para a semana, para ver se apresenta alguma possibilidade. A Marfrig, né, que eu havia entrado, Marfrig ainda continuou com o movimento. Porque a Marfrig aqui, ela ainda tem retorno até os 16,50. Voltar aqui para essa região do diamante que ela formou. Entretanto, na sexta-feira, acabou deixando aqui uma estrela cadente. Fechou em alta de 0,32. A semana não é um engolfo de alta, porque não engolfou todo o candle toda a semana anterior. Mas já me mostra uma desaceleração aqui em 14,50. Então, aqui para Marfrig, rompendo os 16, ainda pode voltar a buscar mais uma vez aqui a região de 18. Aí acabar formando um topo duplo. Estão vendo que houve uma rejeição aqui nos 16, ela fez máxima em 15,95, nem chegou a tocar a região, então vai entrar uma correção antes de avançar. Principalmente por essa estrela cadente aqui. Estão vendo que ainda não há reversão de movimento. Ó, ela parou nos 50%.
Bom, mas eu já realizei a minha compra. BIF 3 também realizei, né? Eu até havia, na última análise, havia dito que ia fechar, mas não fechei. Eu acabei realizando. Aliás, fechei, né? Porque meu gain estava aqui em 11,80, já um pouco acima do 61,8, e acabei fechando a operação. Porque o limite aqui ficaria nesses 11,70, né? Já nos limites do 61,8. E foi o que ela fez aqui. Então, eu fechei. Para mim, a probabilidade ainda é de que ela avançasse até os 12, mas não conseguiu. Então, o movimento foi pequeno aqui, desse triângulo simétrico. A primeira tentativa de reversão. Agora, a maior probabilidade com essa estrela cadente, que a gente vê muita fraqueza ainda para BIF3, ela voltar a testar essa região de 11, e aí sim, quem sabe, estender até os 12. Vamos ver que a gente vê aqui no 61,8, entrou já a pressão vendedora e acabou mostrando muita rejeição nesse nível, de 11,70. Vamos ver a semana aqui. Ó, a semana ainda mostra também muita fraqueza, mas vai se estabilizando nos R$11 por enquanto. Então, há ainda grande chance dela voltar, ainda buscar repique nos R$12. A média de 200 segue flat aqui no 61,8, em 9,50, né, praticamente, é a região de força. E está só esperando que, a média vai só esperando, né, que o preço volte aqui nesses níveis de preço. Quando ela anda flat assim, é como se ela fosse, né, resgatar o preço. Mas ainda assim, ainda vai haver aqui um movimento de repique antes de recuar mais. Acredito que ela forme aqui, vejo possibilidade que ela forme aqui um fundo duplo, volte para os 12 e aí sim faça nova perna de correção. Tem aqui até 9,50 ainda para corrigir. Agora, uma que eu tomei posição foi DUC 3, DUC vendida. Vou colocar aqui. Pronto. E DUC 3. Ó, a gente vê muita fraqueza do setor, né? A gente vê também por Cogni, que chegou nos R$5. Então, o OBV muito fraco. A Educ, né, ela fez esse movimento aqui de alta no mês já no fim de setembro, né, por conta aí das notícias. Ela teve aí forte alta, né, que foi essa movimentação aqui quando voltou a se aproximar dos R$30. Quando ela começou a disputar os ativos de um grupo aí no Brasil, grupo Laureate, acho que é Laureate que fala. E, entretanto, a Ser Educacional, ela assinou contrato para aquisição dessas respectivas operações. Então, houve, né, esse movimento aqui, essa forte movimentação por conta dessas notícias, mas depois ela voltou a testar a região dos 27, que por enquanto é forte suporte, tentou novo repique, mas não conseguiu passar, que superar 28, e aí acabou formando um retângulo aqui. Mas no movimento mais amplo que a gente pode ver, tem um ombro cabeça a ombro aqui na região de 27, os R$27, né, a neckline. Então, eu vendi aqui em 26,50, nesse último fundo aqui, e acabou acionando na última semana. Então, o 100% para esse ombro cabeça a ombro fica na região de 24, mas o 100% do triângulo simétrico, foi o que deu start aqui ao movimento, ele ainda tem retorno nos 22, nesse último fundo aqui do fim de maio, do 15 de maio. Por enquanto, a próxima parada é 24, primeiro
nível mais próximo aqui, porque é uma região de gap. Então, é onde a Educ pode reagir primeiramente. Eu fico aqui nos 25. Não vou buscar 24, porque ainda pode reagir antes, né? Já aqui para a abertura dessa barra, 24,50. Então, fico aqui no 25, que é uma região mais forte, que tem o antes, né? O número inteiro. Não sigo vendida aqui na Educ. Educ fechou em queda de 3,30 na sexta-feira. Já entrando pressão aqui. Vendo? Também veio aqui pela 1 hora. O maior próximo nível para ela é 25. Então, paro ali com a minha venda. E aqui na semana, o que a gente tem? Ó, a última semana, estão vendo a fraqueza? Ficou abaixo de 27,50. Olha a média de 200 cortando aí o preço. Ou seja, fazendo aqui o bloqueio. Daqui você não passa. Né? O movimento de repique foi esse aqui. Então, a tendência é continuar. E, por enquanto, até R$24 tem correção para a Educ, que é o 100% do ombro, cabeça, ombro. Muito fraca mesmo. Cogni. Cogni até rompeu, né? Aliás, ainda não rompeu. Fez a primeira tentativa aqui, mas em 4,17 de queda, mais fraca ainda que a Educ. E fez mínima em 4,81. Ou seja, o primeiro nível para ela aqui era R$5. Mas acredito que na próxima semana ela ainda volte a buscar repique, porque esse candle aqui tem pouca sombra inferior. Então, pode ser uma exaustão já nessa região de R$5. Estão vendo aqui que numa hora ela começou já, deixou aqui um inside bar? Na próxima semana pode muito bem. Tem uma divergência aqui, com certeza, quer ver? Ó, a divergência aqui. Pode muito bem voltar a buscar R$5 na próxima semana. SAL 504, que é o fechamento aí de sexta-feira. Então, pode entrar uma pequena movimentação aqui, contra a tendência. E voltar posteriormente, né? Até esse último fundo aqui, em 4,24. Ainda pode cair mais. Está muito fraco o ABV, olha para isso aqui. Olha aqui o semanal. Muita fraqueza, muita fraqueza, muita fraqueza aqui para Cogni. Mensal também. Mensal, esse último movimento, onde ela fez máxima aqui no próximo dos R$10, foi a primeira tentativa. Então, tem grande possibilidade ainda dela recuar nessas mínimas, voltar para R$4 antes de avançar novamente. Tá bem complicado o setor, né? Ser educacional, praticamente lateralizado ainda, né? Da última análise que eu mostrei. Fiz vários toques aqui nos 8,50 e agora vários toques, por enquanto, nos 13,50. Né? Tá nesse intervalo. Mas mostrando muita fraqueza. Aqui, estão vendo esse movimento aqui numa hora, no fechamento? Isso não é engolfo de alta, gente, é engolfo de baixa, mostrando fraqueza aqui. Ela se aproximou do fechamento, dessa linha aqui dos R$15, aliás, o número inteiro, né? Mas tem grande possibilidade de voltar a buscar 13,50 mais uma vez. Então, muita fraqueza para o setor. Estão vendo também que é um candle de exaustão, que eu não tenho sombra superior. Então, o movimento acaba aqui em 14,90. E o diário também me mostrando muita fraqueza. Confirmado aqui pelo OBV. Praticamente ela volta a testar 13,50 antes de reverter.
O semanal também continua muito fraco. Esses movimentos de repique que ela vem fazendo, fraquíssimo, né? A gente vê aqui pelo indicador, pelo histograma. E olha, é outro ativo que tem muitas sombras nos candles, né? É terrível isso para violinada aqui é mato, né? Tem muitas sombras. Taesa, né, que eu mostrei outro dia, tem muitas sombras também. Tem muito mais que essa aqui. Mas aqui, como a gente vê a disposição da média de 200 totalmente flat, tem grande possibilidade dela bater mais uma vez nos 13,50 e vir aqui, né? Porque quando a média se encontra flat, ela espera que o preço volte a testar essa região. Então, ainda tem grande possibilidade de CR3 voltar para os níveis aqui de 18,50. Ela só vai conseguir reverter quando superar R$20. Então, vamos ver aqui. Tem que sair dessa lateralização, né? Mas a gente continua também vendo muita fraqueza, porque a última tentativa de toque no 18,50 foi aqui, em 21 de julho. O último movimento de alta que ela fez foi esse, em 14 de setembro. E se limitou em R$16, estão vendo? Olha o último repique dela, 14 de outubro. 15,78, ou seja, cada vez mais baixo. Bom, vamos ver então se ela vai se segurar nesses 13,50. Porque aqui a maior probabilidade é que ela volte para esse nível. HGTX. HGTX voltou para os 18, né? Por enquanto, aqui na sexta-feira, após forte movimentação, tentativa aqui de rompimento do nível, ela acabou deixando o inside bar, mas normal, né? Após forte movimentação de véspera. Fechou aqui em queda de 0,28, na quinta-feira fez alta de 2,44. Eu, sinceramente, pensava, com esses movimentos que vinham aqui, esses candles, né, de grandes sombras aqui na região de resistência, eu pensava mais numa venda para HGTX. Olha, estão vendo o movimento de quinta? O engolfo de baixa? Continuo pensando em venda aqui. Continuo pensando em venda no rompimento aqui de 17,40, né? Tomo posição aqui para voltar para 16. Eu, por enquanto, estou vendo esse último movimento aqui com uma bandeirinha de baixa. Mas vamos ver o que vai acontecer com esse inside bar. Porque se ela superar essa região aqui dos 18 e a média de 200, tem grandes chances que ela volte na região aqui de 19,50. Vamos projetar aqui. Ó, 100%. Ou seja, se aproximar da abertura dessa barra que iniciou esse recuo aqui. Numa hora, estão vendo que ela não superou os 18 e acabou deixando uma estrela cadente, um enforcado aqui na hora anterior, uma estrela cadente no fechamento. Estão vendo aqui, ó, o canalzinho, muito estreito. Para mim, uma bandeirinha de baixa. Mas, né, preciso de rompimento aqui. Então, e esse candle de quinta-feira é um engolfo de baixa. É por isso que a gente não pode, vendo um candle assim, acha que é um candle de força, mas não é. Estão vendo que eu tenho muita sombra? Então, muita indecisão na região de 18? Tem que aguardar a confirmação, gente. Tem que aguardar, não pode sair comprando. Porque ele pode até acionar, pode até renovar uma máxima aqui e depois se enterrar. Para a semana, a mesma coisa. Estão vendo os candles aqui de pouca amplitude? Não tenho reversão ainda de movimento? Então, por enquanto, vejo maior probabilidade que volte para os 16. Vamos ver. Na volta do feriado, os papéis aí do e-commerce, né, que lideraram os ganhos, né, para o Ibov. Magazine Luiza, Via Varejo, BTOW. Ciel. Ó, Ciel continuou se enterrando. Primeiro nível que eu havia marcado aqui para Cielo
era essa região de gap aqui em 13,60, mas ele já passou. Fechou em 3,56. Entretanto, olha aqui. Cielo pode buscar repique. Eu tenho uma divergência, né? Se desenhando aqui, mas o ABV não me confirma a continuação de movimento. Entretanto, o candle aqui de sexta-feira me mostra uma exaustão nesses 3,60. Então, ela pode buscar repique na próxima semana para voltar a se aproximar da abertura aqui dessa barra, voltar para 3,90 ainda. Ó, dá para ver que também numa hora, né? Divergência aqui. Então, pode tentar repique. Aqui para Cielo, tendência é voltar a buscar 3,20, as mínimas aí. Lembrando que ela não superou os R$6, né? O último toque que ela fez. Olha a semana. Muito fraca, gente. Muito fraca. Muito mesmo. Próximo nível é essa mínima aqui, 3,20. E o mês? Olha o mês, que tristeza. Muito fraco, Cielo. Muito fraca mesmo. No mês já 9,41 de queda. Na semana, 4,04 de queda. Então, tá bem fraca. Aqui tem possibilidade de repique até 3,90. Mais uma vez. Ainda não tem confirmação, né? Pode ser uma divergência escondida? Pode. Divergência escondida é quando o oscilador sobe, né? Nesse caso, com os fundos mais altos, mas o preço continua caindo. Né? Pela movimentação aqui, essa é a maior probabilidade para Cielo.